Hoje é Sexta-feira Santa, também chamada de Sexta-feira da Paixão. Da Paixão porque foi numa sexta-feira como essa, que há pouco mais de 2000 anos atrás, mataram Jesus. Vamos conversar um pouquinho sobre Jesus hoje. Eu sou o Nildo, terapeuta holístico, e já aproveito para desejar para você aí uma boa Páscoa. Se você já é inscrito aqui no canal, deixa aí o seu like, é uma grande contribuição. Se você não é, eu convido para que se inscreva, será muito bem-vindo também. Quero lembrar que aquele combo que anunciei no começo do mês, que é uma sessão online comigo e mais uma programação vibracional, está de pé. É um combo porque a programação vibracional, o valor dela é R$ 197. Uma sessão online comigo de 45 minutos a 1 hora também é R$ 197. Juntando os dois, dá R$ 394. Neste combo, você vai pagar apenas R$ 300, vai fazer primeiro a sessão comigo. Juntos, nós vamos montar os seus pedidos e vamos preparar então a sua programação vibracional. E você vai escutar essa programação durante 60 dias. Então está valendo esse combo. Eu vou deixar um link lá na descrição do vídeo. É só você clicar para agendar a sua sessão online comigo. O fracasso de Jesus. Eu vou explicar para você por que o título desse vídeo fala do fracasso de Jesus. Porque segundo nós sabemos, você sabe se você é judaico-cristão, Jesus veio como Messias para o povo judeu. E o povo judeu matou Jesus. Então, olhando desse prisma, desse ponto de vista, que ele veio para ajudar um grupo, para salvar um grupo, para orientar um grupo. Esse grupo não só rejeitou, mas rejeitou, humilhou e matou. Se você olhar a Bíblia com atenção, você vai perceber que a Bíblia inteira é um livro, uma escritura, que é toda elaborada, voltada para a formação, contando a história da formação, e fazendo promessas, e fazendo milagres e soluções para o povo judeu. Eu vou fazer aqui para você assim, um resumo rapidinho. Quem conhece a Bíblia vai acompanhar esse resumo com muita facilidade, que eu vou fazer isso em 2, 3 minutos. Adão até o dilúvio, 2000 anos. Depois do dilúvio, sobraram 4 casais. Noé e a sua esposa, 3 filhos, cada um com sua esposa. Os 3 filhos eram Sem, Cão e Jafé. 3 filhos de Noé. A partir do dilúvio, não se fala mais quase nada sobre Noé, quase nada sobre Cão e quase nada sobre Jafé. Encerra-se ali. O foco fica em Sem. E é daí que surge a palavra semita, porque são os descendentes de Sem, que era filho de Noé. Algumas gerações depois de Sem, nós chegamos em Abraão. Abraão você já conhece bem. E aparece um anjo para Abraão. E diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão sai lá de cima daquela região da Mesopotâmia e vai descendo na direção da tal terra prometida. Abraão, depois de muitas histórias, ele acaba tendo um filho que colocou o nome de Isaac. Esse Isaac tem 2 filhos, um chamava Esaú e o outro Jacó. A história de Esaú praticamente para aí. Aí segue a história de Jacó. Jacó muda de nome, o Criador aparece e muda o nome dele para Israel. Israel. Que no hebraico quer dizer o pai de uma grande nação.
Esse Jacó tem 12 filhos. Um desses filhos, o mais novo, foi vendido para o Egito como escravo, José. Depois veio uma fome naquela região e os 11 filhos restantes, com mais o Jacó que ainda estavam vivos, vão para o Egito. Quando chega lá, encontra José. E a família se reúne novamente. José, na verdade, foi como escravo, prosperou, virou o braço direito do faraó. E esses 12 filhos com Jacó passam a morar no Egito, viveram no Egito. Aquele faraó que era amigo de José morre. Vem outro faraó e escraviza os descendentes de Jacó, Israel. Agora já chamado de israelitas, porque eram descendentes de Israel, que era o mesmo Jacó. E esse povo prospera lá no Egito, mesmo como escravo, e agora já era uma grande quantidade de pessoas. Depois de muitos anos. Aí entra uma outra figura chamada Moisés. Moisés é chamado para ir tirar aquele povo como um salvador, tirar aquele povo lá do Egito e levar de volta para a Terra Prometida. E vocês conhecem a história. Moisés pega o povo, vai, atravessa o mar, atravessa o deserto e etc., até chegar na Terra Prometida. Lá na Terra Prometida começa o período dos juízes, dos reis e assim sucessivamente. Durante todo esse período, observe, lá em Sem, depois do dilúvio, segue até chegar em Abraão, Isaac, Jacó, 12 filhos, escravidão no Egito, sai do Egito, vai para a Terra Prometida. E durante todo esse período havia uma promessa permanente de que o Messias libertador viria. Depois que o povo de Israel passou a ser um reino, eles entraram em conflito com várias nações e foram escravizados de novo pela Babilônia, depois foi escravizado de novo pela Síria, e cada vez que eles estavam nessa situação de escravidão, povo judeu, havia a promessa de um Messias libertador. E por fim agora, o povo de Israel era escravo de Roma. Eles estavam agora como vassalos de Roma. Viviam lá na Terra Prometida, capital Jerusalém, mas quem mandava era Pilatos, que era governo romano, ligado a Roma. A religião judaica continuava, os sacerdotes, sumo sacerdote e os seguidores, esperando o Messias. Aí nasce Jesus. E vira um jovem revolucionário, com uma pregação completamente diferente da pregação dos judeus, pregando o amor, pregando a liberdade, pregando uma coisa que parecia que era diferente daquilo que os judeus acreditavam. Com 30 anos ele começa esse trabalho de pregação e começa também a sofrer as perseguições. E nesse período de 3 anos, ele consegue reunir 12 seguidores, só 12. A rede social de Jesus naquela época fraquinha, porque em 3 anos ele só conseguiu 12 seguidores. E ao final de 3 anos, os judeus, comandados pelos sacerdotes, sumos sacerdotes, entendendo que aquele Jesus não era verdadeiro, não era o Messias, não era o libertador, porque ele era muito humilde, porque ele andava descalço, porque ele não tinha espada, não estava montado num cavalo, e nunca ia libertar o Israel de Roma daquele jeito. Então ele disse, esse é um impostor e ele está atrapalhando o nosso trabalho, vamos matar esse rapaz. Pegaram o rapaz. Meninão, 33 anos, um menino. Pegaram o rapaz e quando pegaram o rapaz, os 12 seguidores deram baixa na rede social. Saíram. Para vocês terem uma ideia, para prenderem o rapaz, um dos 12, ele só tinha 12, e um dos 12 foi lá e traiu. Os outros fugiram. Um negou. O que era mais afoito, Pedro, né? Negou 3 vezes antes do galo cantar.
Os outros ficaram morrendo de vergonha e de medo, se sentindo culpados. Disse, rapaz, estava errado, né? A gente pensando que era o Messias, prenderam o rapaz, né? Será que vão matar mesmo? Será que ele vai morrer? Ah, não, vamos esperar. Pode ser que lá na cruz ele muda. E eles esperaram até a cruz, esperaram até o final do dia de uma sexta-feira, que nem hoje, ele lá, pregado com cravos, meteram cravo na mão, nas pernas. Menino novo, a mãe chorando, os discípulos olhando de longe, com medo, esperando que ele ia fazer alguma coisa, descer da cruz, tacar fogo em todo mundo. Não aconteceu nada. No fim da tarde de sexta-feira, ele morreu. Olhando assim, um fracasso total, porque veio por causa de um povo exclusivo. Está muito claro isso na Bíblia. Veio para os judeus. Foi rejeitado, açoitado, humilhado e morto. Conseguiu 12 seguidores. Fugiram. Morreu sozinho, com os inimigos e a mãe. Depois de morto, passa o sábado, no domingo. Aí tem duas histórias. Tem uma história que os discípulos contam, os apóstolos contam, que ele ressuscitou, que desceu um anjo, tirou a pedra da porta da tumba, ele saiu caminhando, conversou com os discípulos, ficou uns dias ainda, e depois flutuou e subiu, foi embora para o céu. Tem uma outra história que os judeus contam, que os soldados que estavam vigiando descuidaram, alguns homens foram lá, tiraram a pedra, tiraram o corpo e levaram, e nunca mais foi encontrado. Os judeus acreditam nessa história até hoje. Então, do ponto de vista de Jesus como Salvador dos judeus, é um fracasso total. Qual das duas histórias é a verdadeira? Só depende agora da fé, porque você não estava lá. Essa história da ressurreição e da ascensão ao céu é a história dos discípulos, que ele apareceu para os discípulos, e aí refizeram a amizade, e mostrou coisas, contou como só os discípulos viram isso. A história dos judeus é contada por Mateus, que os sacerdotes deram dinheiro para os romanos. Será que deu mesmo? Ou será que esse corpo foi roubado mesmo? Tem essas duas versões, e as duas são fortes. Tão fortes, para vocês terem uma ideia, que os judeus, até hoje, a religião judaica continua de pé. Até hoje. Não aceitam aquele Messias como verdadeiro e estão esperando o Messias Salvador até hoje. Os judeus continuam de pé. Firme! Jesus não significa nada além de um impostor para ele. O que eu estou falando aqui não é abobrinha, não, é fato. Aí surgem pregadores, depois apóstolo Paulo, que diz que o evangelho, a salvação veio para o judeu rejeitou, transferiu para os gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus, os gregos, os países vizinhos ali, e Paulo começou a pregar o evangelho, pregar o que ele acreditava sobre Jesus para os gentios, para as outras pessoas. Sorte sua que é cristão. Porque Jesus veio para os judeus. E por ser rejeitado, é que o conhecimento de Jesus foi levado para outras pessoas, para os gentios. E esses gentios aceitaram. Aceitaram porque Paulo pregou, porque os apóstolos pregaram. Eles não viram nada. Eles acreditaram nisso pela fé nesses apóstolos. Assim como você que hoje está aqui 2000 anos depois, tão longe dessa história, e que acredita nessa história de Jesus só pela fé, pela boa fé naqueles apóstolos. Mas se você for olhar com mais cuidado, você vai ver que nós temos 4 evangelhos, mas foram escritos muitos outros.
Mas alguns homens se reuniram em algum momento e escolheram aqueles 4, porque achavam que tinha mais coerência. O cânone. No fim da história, a Bíblia é um livro que foi montado pelos homens, vários livros de várias épocas diferentes, inclusive os que foram escritos pelos apóstolos, alguns anos, 10 anos, 15 anos depois que Jesus morreu, foi que os apóstolos foram escrever aquilo ali. Memórias. Olhando para o Jesus histórico, o que eu estou falando para você é isso. E tem mais um fracasso ainda na vida de Jesus histórico. As igrejas que falam de Jesus hoje, que transformaram esse Jesus histórico em uma oportunidade de negócios. E muitos negócios são feitos em nome do Jesus histórico. Pastores ficando milionários, igrejas ficando milionárias, gente enriquecendo, cada um falando de Jesus histórico do seu jeito, do jeito que quer. Para você ter uma ideia, são centenas de denominações cristãs, cada uma dizendo que tem a verdade absoluta, falando do Jesus histórico. Nesse vídeo de hoje, nessa sexta-feira da paixão, em que, na verdade, um dia existiu mesmo um rapaz, Jesus, que aos 33 anos foi morto. Nesse dia eu não estou aqui com esse vídeo negando nada sobre Jesus. Eu estou passando aqui para dar uma dica para você. Não olhe muito para o Jesus histórico. Pergunte ao seu coração sobre Jesus e vê o que você sente. Muito mais importante sobre o Cristo histórico, o Cristo místico, o que você sente em relação a esse rapaz? O que você sente quando se depara com os ensinamentos que são atribuídos a ele? Como é que você sente isso? E não permita que nenhum dogma, nenhuma doutrina, nenhuma instituição comercial com o nome de religião defina para você o que o Cristo significa. Você, pelo que você sente. Eu sou um seguidor de Jesus. Pelo que eu sinto, pelo que esse nome, esta vibração e os ensinamentos dele produz em mim quando eu entro em contato. Você vai ter uma visão mais pessoal da sua relação com Jesus. E realmente é provável que você vai ter muito mais leveza, muito mais serenidade, muito mais tranquilidade e menos medo. Menos medo do inferno, menos medo de não ir para o paraíso. Porque esse Jesus é a mesma aquele que lá na cruz, quando o ladrão diz, um ladrão, salteador, estuprador, diz: Jesus, lembra de mim quando chegar lá, ele estará comigo no paraíso. Sem julgamento, sem condenação, sem absolutamente nada. Se o Jesus histórico morreu numa sexta-feira, que o Jesus místico, nessa sexta-feira de hoje, possa arranjar um jeito de criar uma conexão com o seu coração pela sua paz. E aí eu espero ter contribuído com este vídeo hoje. Um grande abraço para você. O vídeo ficou um pouco longo, peço desculpas. Espero você no próximo.